Amém, GP? Glória a Deus. Abra sua Bíblia então comigo, no livro de Romanos. Romanos capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 1. O tema da minha mensagem hoje é: mortos para o pecado, vivos para Deus. Amém? Mortos para o pecado, vivos para Deus. Romanos 6, versículo 1 diz assim: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Amém, meus queridos? Amém, GP? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele está fazendo uma pergunta aqui muito pertinente. Ele está perguntando: mas e agora? Como é que fica a nossa questão com o pecado? Será que nós devemos continuar pecando? Essa pergunta parece ter uma resposta muito óbvia, não é? Essa pergunta parece ser uma pergunta quase que inútil. A resposta todo mundo sabe. Mas para o contexto do que Paulo está ensinando aqui, essa é uma pergunta muito pertinente. Eu falo isso porque no capítulo 5, volta um pouquinho aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo, ele está escancarando a graça de Deus. No capítulo 5 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele está demonstrando com muita clareza o que foi que Jesus realmente fez por nós naquela cruz. E aí ele diz assim, acompanha comigo Romanos 5, versículo 1, ele diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, nós vamos ser declarados justos ou nós já fomos? Já fomos. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, nós já fomos. Temos paz com Deus. Nós vamos ter paz com Deus ou nós já temos? Nós já temos paz com Deus. Estamos justificados, fomos declarados justos. Por quê? Porque Jesus se entregou numa cruz para sofrer nele o castigo pelos nossos pecados. Amém? Então, porque ele sofreu naquela cruz o castigo que nós merecíamos, então nós já podemos ser declarados justos. Deus não vai castigar novamente um pecado que ele já castigou. Concorda comigo, Fê? Não vai castigar novamente, não quer castigar novamente. O meu e o seu pecado, Deus escolheu castigar na pessoa de Jesus. Logo, nós podemos ser declarados justos, é o que Paulo está dizendo. Logo nós podemos dizer: temos paz com Deus. Deus olha para mim, olha para você e Ele diz: é justo. Mas Deus, você não está enxergando o pecado dessa pessoa? Essa pessoa pecou. E Deus responde: eu não estou mais enxergando o pecado dela, porque quando eu olho para ela, eu enxergo o sangue do meu filho, que foi derramado sobre essa pessoa. Nós temos paz com Deus. Nós não vamos ter paz com Deus
se nos comportarmos direitinho. Deus não é o Papai Noel. Deus não é o Papai Noel que só vai trazer o presente se nós nos comportarmos o ano inteiro. Deus já nos amou. Deus já castigou o nosso pecado na pessoa de Jesus, e Ele olha para nós e nos ama. Ele olha para nós e Ele nos deseja. Já nos declarou justos. Nós já temos paz com Deus. O apóstolo Paulo, ele continua. Ele vai ainda mais fundo. Temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. No versículo 6 ele diz assim: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável, o apóstolo Paulo diz, é pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos, nós vamos ser ou fomos? Fomos. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, o nosso relacionamento com Ele foi restaurado, aleluia, foi restaurado pela morte de seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus. Nós não precisamos mais olhar para Deus com medo. Você tem noção do quanto isso é bom? Nós não precisamos mais olhar para Deus com medo, nós podemos olhar para Deus com alegria. Podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos segurança, temos paz com Deus, temos alegria. Por quê? Porque o nosso castigo, o castigo que nós merecíamos, já recaiu sobre Jesus. Já recaiu sobre Jesus, e nós estamos reconciliados com o Pai, justificados, não porque merecemos, mas porque Jesus foi bom com a gente. Amém, meus queridos? Jesus foi bom comigo, Jesus foi bom com você, e nós temos paz com Deus. Agora, diante desse contexto, presta atenção, diante desse contexto, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele levanta uma pergunta importante. Quer dizer, se Jesus já sofreu o castigo que o meu pecado merecia, se Jesus já pagou o preço pelos meus pecados, como é que fica agora essa questão do pecado? Como é que fica essa questão do pecado? É importante a gente saber, porque Jesus naquela cruz, ele pagou o preço pelo meu pecado do passado, sim ou não? Sim ou não? Sim. Todo pecado que eu cometi no passado foi castigado em Jesus, e na cruz eu encontro o perdão por esses pecados. E o pecado que eu tenho cometido? O pecado do meu presente, eu posso olhar para a cruz e encontrar na cruz perdão para esse pecado? Sim ou não? Sem medo, gente, sim ou não? Claro que sim. Se você pecou hoje, meu querido, você pode olhar para a cruz de Jesus e encontrar na cruz perdão, misericórdia,
É o que Deus tem para a sua vida. Agora, e o pecado de amanhã? E se porventura eu pecar amanhã? Eu posso encontrar na cruz perdão para esse pecado? Sim ou não? Sim. Se amanhã eu tropeçar, se amanhã eu desagradar o coração de Deus, se amanhã por acaso eu entristecer o Espírito Santo de Deus com o meu pecado, mas me arrepender e olhar para a cruz, eu posso encontrar perdão. Amém, meus queridos? Então, o que fazer com o pecado agora? Vocês estão entendendo por que o apóstolo Paulo ele está levantando essa questão? Quer dizer, Jesus me perdoou no passado, tem me perdoado no presente. Na cruz ele sofreu o castigo pelo pecado que eu vou cometer amanhã, no futuro. Isso me dá autorização para continuar no pecado? Ué, se ele levou sobre si o castigo desse pecado, então parece que essa questão do pecado, ela está muito bem resolvida. Parece que a gente já não tem mais que olhar para esse negócio. Perdoou tudo. E tem muita gente vivendo por aí, achando que pode fazer o que quer, e se comportar de qualquer jeito, e fazer qualquer coisa. Afinal, Jesus levou sobre si os nossos pecados, e não foram alguns, foram todos. Isso significa então que eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero, fazendo o que eu quero, pecando, afinal na cruz eu encontro perdão. E o apóstolo Paulo está perguntando: será então que nós devemos continuar no pecado? E ele responde. E o que ele diz? Claro que não. Claro que não. Por quê, Paulo? Por que eu não posso continuar no pecado se na cruz eu fui perdoado, completamente perdoado? O apóstolo Paulo vai responder. Nos próximos versículos, ele vai esclarecer essa questão e vai mostrar o porquê o pecado é algo que nós devemos abandonar. Vamos fazer essa leitura comigo? Por que nós devemos abandonar o pecado? Leia comigo Romanos 6, a partir do versículo 1. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? A resposta, claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Versículo 3. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Repete comigo: eu posso viver uma nova vida. Versículo 5: uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos.
viveremos. Amém, meus queridos? Aqui o apóstolo Paulo, ele está explicando um primeiro motivo pelo qual o pecado é algo que nós devemos abandonar da nossa vida completamente. Quando nós continuamos pecando, quando nós continuamos com as mesmas práticas, nos encontramos com o Senhor, nos encontramos com o Evangelho, com a palavra de Deus, poderosa, verdadeira, santa, mas mesmo assim nós continuamos nas mesmas práticas, caindo nos mesmos pecados. O que o apóstolo Paulo ele está dizendo? Isso é um desperdício, porque nós deixamos de viver a vida nova que Deus tem e preparou para cada um de nós. Se eu continuo cometendo os mesmos pecados, vivendo da mesma maneira, fazendo as mesmas péssimas escolhas, eu não vivo o que Deus tem de novo para minha vida. Quando a Bíblia diz que Deus tem uma vida nova para nós, presta atenção no que eu vou te dizer. Ele tem uma vida que você nunca imaginou. Ele não tem uma vida melhorada para você. Uma coisa é uma vida melhorada, outra coisa é uma vida nova. Se o meu celular quebrar e eu levar o meu celular para consertar, talvez eu tenha de novo um celular consertado. É o mesmo celular, mas agora ele está consertado. Deram um jeito nele, mas é o mesmo celular. Agora, outra coisa é quando o meu celular cai no chão, quebra, se espatifa, e ao invés de levar para consertar o meu celular velho, antigo, eu entro numa loja e compro um celular novo. É outro celular. É outro. É um celular que eu nunca vi antes. É um celular que eu nunca toquei. É um celular que eu nunca experimentei. E quando Deus fala que Ele tem uma vida nova para nós, é disso que Ele está falando. É uma vida que você nunca viu. É algo que você nunca tocou. É algo que você nunca experimentou antes. Ele não quer melhorar a vida de ninguém. Ele quer dar uma nova vida. Nova. É por isso que a Bíblia diz: eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa é a vida com Deus. Amém, meus queridos? Mas para experimentar essa vida, para desfrutar dessa vida, eu preciso ser transformado por Deus. As minhas escolhas precisam ser novas, as minhas atitudes precisam ser novas atitudes. Muitas vezes a gente quer ter a vida transformada, sim ou não? Muitas vezes a gente quer que a nossa vida seja transformada. Mas essa transformação que a gente deseja, ela vai começar aonde? Em nós. Em nós. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer te levar a viver uma vida nova, mas antes de uma vida nova, você precisa ser novo. Você está entendendo? Essa transformação que a gente deseja para a nossa vida, ela tem que começar em nós. São novas escolhas, são novas decisões, é um novo estilo de vida, é um novo caminhar. Antes eu caminhava nas trevas, debaixo de trevas, mas hoje eu caminho na luz, debaixo de luz. Antes eu caminhava na mentira, no engano, mas hoje eu caminho na verdade, na presença de Deus. Essa transformação aconteceu em mim, as minhas escolhas mudaram, a minha vida mudou, a minha realidade mudou. Começa em mim, começa em você. As mesmas práticas vão gerar os mesmos resultados. Novas práticas vão gerar novos resultados. Amém, meus queridos? Vamos falar de um jovem que teve um encontro com Jesus.
Esse jovem, ele, quando se encontrou com Jesus, ele tinha a vida dele destruída. Destruída. Perdido nas drogas, completamente perdido nas drogas, e porque estava perdido nas drogas, ele era um jovem extremamente improdutivo. Você sabia que a droga faz isso com as pessoas? A droga nos torna improdutivos. Vou te explicar o porquê. Alguém que se droga não precisa trabalhar duro por uma promoção no trabalho. Alguém que se droga não precisa conquistar alguém para viver um relacionamento com essa pessoa, um casamento. Alguém que se droga não precisa de nada disso. Por quê? Porque basta se drogar e está tudo bem. Basta se drogar e tudo se resolveu. Então, a vida profissional é um fracasso. Tudo bem, eu vou, me tranco no quarto, fumo um baseado, sinto prazer, sinto um alívio. Peraí, me dedicar no trabalho, fazer um curso, uma faculdade, meu Deus, isso aí é muito trabalhoso. O que é mais fácil? Mais fácil é eu entrar no meu quarto, acender um baseado, que vai me dar um alívio momentâneo e ok. Casar, isso dá trabalho. Para que eu vou ter esse trabalho se eu posso entrar no meu quarto, acender um cigarro e sentir prazer? E é por isso que muitos jovens estão afundados na droga, se tornaram extremamente improdutivos. Não conquistam nada, não realizam nada, não vivem nada de diferente, porque acende o baseado, recebe o prazer, recebe o alívio e pronto. E quando a bad vier, quando a realidade cair dura no colo, é só acender um outro baseado. E a vida não anda, e a vida não vai para frente. Mas a gente está falando desse jovem então, que está com a vida destruída, afundado nas drogas, ele é totalmente improdutivo, a vida não vai para frente, em área nenhuma. O relacionamento com os pais está destruído por conta das drogas. Ele passa o dia inteiro no quarto, sintomas de depressão, se sentindo um fracassado. Mas esse jovem se encontrou com Jesus. E agora ele se encontrou com uma palavra que diz para ele a respeito de uma liberdade que foi conquistada numa cruz. E essa liberdade foi conquistada para ele. Ele pode acessar essa liberdade. Ele pode desfrutar dessa liberdade. E ele começa a ter contato com essa palavra e os seus olhos começam a se abrir. Ele começa a entender, peraí, parece que eu posso ser livre. Peraí, parece que Cristo Jesus conquistou naquela cruz a minha liberdade. Agora eu não preciso mais viver afundado nas drogas. Eu não preciso mais ser escravo das drogas. Eu posso viver livremente. Ele começa a se aprofundar nessa verdade e tomar posse dessa palavra, até que por fim, o que é que acontece com esse jovem? Eu não quero mais saber de droga. Eu não preciso mais de droga. Engraçado, antes eu precisava. Mas em Cristo eu descobri que eu não preciso, porque em Cristo eu descobri que eu tenho tudo que minha alma deseja. Esse jovem começa a dar passos em liberdade. E ele gosta. Ele gosta dessa liberdade. Ele gosta de estar sóbrio. Parece que antes ele precisava estar maluco.
Parece que antes ele precisava estar doidão, mas agora ele gosta de estar sóbrio, porque ele gosta da realidade que ele está vivendo. Ele não precisa de um engano, ele não precisa de uma nova mentira, ele gosta da realidade. Ele descobriu que está perdoado, ele descobriu que tem paz com Deus, que pode caminhar em liberdade. Esse jovem, ele abandona as drogas e ele começa a buscar Deus, e o Espírito Santo começa a fazer uma obra na vida dele. O Espírito Santo traz cura para a alma dele, de tantos traumas, de tantos medos. E olha como o Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo começa a revelar a vontade de Deus para a vida desse jovem. Uau! Nossa! Como isso é bom! Deus tem uma vontade para a minha vida. Ele se importa tanto comigo, que Ele pensou, Ele planejou, Ele sonhou com uma história para mim. Esse jovem, ele começa a buscar, viver a vontade que Deus tem para a vida dele. Então o Espírito Santo, de uma maneira muito doce, revela para esse jovem um chamado. Deus vocacionou esse jovem, esse adolescente. Cadê o Aaron? Eu não tenho sotaque ainda. Deus despertou esse jovem, esse adolescente, para exercer uma profissão, para a qual esse jovem foi vocacionado por Deus. E esse jovem, muito feliz, ele decide entrar numa faculdade. Eu quero viver isso. É o que Deus sonhou ao meu respeito. Deus me criou para fazer isso. Esse jovem se apaixona por essa vontade de Deus, porque a vontade de Deus para a nossa vida, ela é apaixonante. Eu vou repetir isso. A vontade de Deus para nós é apaixonante. Quem já tem vivido a vontade de Deus, quantos já tem experimentado um pouquinho da vontade de Deus? Nós sabemos disso. A vontade de Deus para nós é maravilhosa. Esse jovem começa a mergulhar nessa vontade. Ele entra nessa faculdade. Ele começa a se dedicar, Felipe. Estranho, antes ele não era muito estudioso, mas agora ele descobriu uma paixão, um chamado de Deus, e ele passa a se dedicar, a se destacar. Alguns anos se passam e esse jovem, ele pega um diploma na mão. A família não acredita. A família nunca acredita. Eles dizem: como é que pode isso? Não tinha futuro. Não tinha como dar certo. Não saía do quarto. Mas agora ele tem um diploma na mão. E Deus continua sendo bom com ele. Deus prepara um emprego maravilhoso para ele, onde ele pode exercer essa profissão, onde ele pode crescer. Deus abre portas, oportunidades. Ele começa a se destacar. Ele começa a receber um bom salário. Ele se tornou agora um homem de Deus. Ele foi transformado, Gustavo, de dentro para fora. Ele tem dificuldade de se dar conta nisso. Como foi que isso aconteceu? O que aconteceu? Eu não posso mais me reconhecer. Daqui a pouco esse jovem, passeando pela igreja, ele percebe que uma varoa muito bonitinha da igreja está olhando para ele diferente. Primeiro ele fala assim: não, isso é coisa da minha cabeça. Não, ela deve ser muito educada, Wallace. Por isso que ela me cumprimenta desse jeito. Mas os indícios são fortes e a mocinha realmente ela tá gamada.
A mocinha tá chonada. O que esse jovem faz? Ele vai orar, né? Ele vai orar. Deus, se for da tua vontade, eu tô pronto. Quantos estão fazendo essa oração? Pode levantar a mão. Ninguém levanta, sabia? Deus, se o Senhor quiser, eu quero. E no caso desse jovem, olha só que alegria. Deus queria. E Deus começou a abençoar esse relacionamento. Eles estavam focando em Deus. Eles estavam buscando o Senhor era o centro desse relacionamento. Eles namoraram em santidade. Buscaram viver a vontade de Deus para eles, cumprir o ministério. Até que eles se casaram. E casados, eles podem desfrutar de um casamento abençoado. Quando esse jovem se dá conta, ele está vivendo os sonhos de Deus para a vida dele. Mas tudo começou dentro dele, lá atrás, pequenas transformações, pequenas áreas da vida dele, onde o Espírito Santo, com muito amor, com muita leveza, disse: filho, não é por aí, deixe isso, você é livre, você não precisa disso. Ele foi transformado primeiro dentro dele. Enquanto ele estava focado em ser transformado aqui dentro e buscando essa transformação, ele mal se deu conta e a sua realidade mudou. Nesse momento, esse jovem está vivendo uma vida nova. Algumas pessoas estão pensando: Fábio está contando o testemunho dele de novo. Mas eu quero dizer que eu estou contando o testemunho de muitos jovens aqui hoje. Né, Fê? Muitos jovens que se permitiram receber esse tratamento de Deus. Deseje esse tratamento, meu querido. Deseje ser transformado, porque à medida que você vai sendo transformado pelo Espírito Santo, com muito amor, com muita graça, Ele vai te inserindo no centro da vontade dEle e vai mudando a sua realidade. Quantos desejam isso? Não para por aí. O segundo motivo pelo qual nós devemos abandonar o pecado, se abandonamos o pecado, presta atenção, nós nos tornamos testemunhas de Jesus por onde nós passarmos. Se nós buscamos essa transformação que vem do Espírito Santo, deixamos para trás o pecado, as pessoas podem olhar para nós e encontrar alguém que se parece com Jesus. Abra sua Bíblia comigo. No livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Coríntios 2, 14. Mas graças a Deus que em Cristo... Nossa, eu tô ceguinho. Moça, pega meu óculos aí, por favor. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente, agora por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo, que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Amém, meus queridos? O apóstolo Paulo, nesse texto, ele está dizendo
nós somos o aroma de Cristo. Isso significa que quando nós somos transformados pelo Espírito Santo, quando nós mergulhamos nesse processo de transformação e deixamos que o Espírito Santo trabalhe no nosso caráter, na nossa conduta, como resultado disso, o mundo pode olhar para nós e enxergar a Cristo. Como deve ser isso? Como deve ser isso? O mundo olhar para mim e enxergar Jesus. Essa é a vontade de Deus para nós. Amém, meus queridos? Que aonde eu entrar, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, na academia, que as pessoas possam olhar para mim e enxergar a beleza de Jesus, e enxergar a santidade de Jesus, e enxergar o caráter de Jesus. Eu costumo dizer isso na célula, olha, é uma triste realidade, mas é uma realidade. Tá difícil enxergar aí fora cristãos que levam Deus a sério. Tá difícil de enxergar. As pessoas aí fora perderam a referência. Perderam a referência. Quando se trata de crente, crente não presta. Quando se trata de crente, crente deve para os outros. Quando se trata de crente, crente só pensa em dinheiro. Quando se trata de crente, crente gosta de uma fofoca. Essa é a referência aí fora. Eu tinha preconceito com crente. Quem mais tinha preconceito com crente aqui? Pois é. Eu tinha preconceito. Mas sabe por quê? Muito desse preconceito? Porque tem muita gente aí fora queimando o filme de Jesus. Tem muita gente aí fora que no falar é testemunha de Cristo, mas no agir não é. No falar é crente, é misericórdia para cá, glória a Deus para lá, sai amarrando tudo, tá tudo amarrado. Nossa, hoje vai chover, tá amarrado, amarrando a chuva. É crente, no falar é crente, tem sotaque de crente, mas e na conduta? Na conduta não. Na conduta é igualzinho a todos os outros. Age como qualquer pessoa do mundão age. Na primeira oportunidade passa a perna nos outros. Na primeira oportunidade está enfiando numa rodinha e fofocando e falando mal dos outros. Tem inveja. Invejoso, é mau caráter, não é testemunha de Cristo, não tem o aroma de Cristo. Essa conduta, meus queridos, presta atenção, está amarrado. O cara amarrou o óleo ungido. Na conduta é igualzinho a todos os outros. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso invalida o nosso testemunho. Não precisa nem abrir a boca, meu querido. É melhor. É melhor que não abra a boca. Falar de Cristo, falar de Jesus e agir como qualquer pessoa do mundão, as pessoas não precisam disso. As pessoas não querem isso. Mas quando as pessoas encontram alguém que
que tem intimidade com Deus, alguém que vive uma vida de comunhão com o Espírito Santo, alguém que se permitiu ser tratado por Deus, alguém que procura em todas as áreas ser parecido com Jesus, alguém que antes de tomar uma decisão, para e pensa como Jesus agiria nessa ocasião. Que decisão Jesus tomaria? O que Jesus faria aqui? Ele revidaria ou ele daria a outra face? Então eu vou fazer como Ele, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Rei, quem governa sobre mim é Ele. Oh meu Deus, quando o mundo encontra alguém assim, eles entendem que existem pessoas que são apaixonadas por Jesus verdadeiramente, pessoas que conhecem a Jesus, tiveram experiências com Deus. Isso muda tudo. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa que o mundo olhe para mim e veja a Cristo. Não esse Fábio bobo aqui que não presta para nada. Esse Fábio não presta para nada. Mas o Espírito Santo de Deus que vive aqui dentro, Ele pode mudar a vida das pessoas. Ele quer mudar a vida das pessoas. Que as pessoas enxerguem o Espírito Santo em mim e não a mim. Como João Batista diz, que Ele cresça e que eu diminua. Amém, meus queridos? Que Ele cresça na nossa vida e que a gente diminua cada vez mais. Esse é o nosso desejo. Quantos desejam assim? O apóstolo Paulo continua: porque nós devemos abandonar o pecado. Se continuamos no pecado, nos colocamos debaixo da escravidão. Acompanhe o texto comigo. Romanos capítulo 6, versículo 12. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Amém? Meu querido, presta atenção no que eu vou dizer. O pecado, ele quer reinar sobre a sua vida. O pecado, se possível, ele quer te colocar de novo debaixo da escravidão. Lembra do jovem que a gente falou? Vocês lembram dele? Aquele jovem que deixou o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Aquele jovem que ouviu a voz de Deus e respondeu a essa voz e foi transformado de dentro para fora, e que agora está vivendo a vida nova que Deus prometeu a ele, está desfrutando, está provando da bondade, da misericórdia de Deus. Esse jovem, ele precisa ficar esperto com o pecado. Ele foi liberto, sim. Ele morreu para o pecado, sim. O Filho verdadeiramente libertou esse jovem, sim. Mas se ele não vigiar, se ele não ficar esperto, o pecado sorrateiramente vai entrando na vida dele. E se deixar, o pecado volta a reinar. E se o pecado reina na vida dele, isso significa que quem produz os resultados da vida dele
É o pecado. Se o pecado voltou a reinar, então quem manda, quem determina, quem dirige os passos é o pecado. E o pecado produz morte. Amém, meus queridos? Eu estava esses dias conversando com a Duda, e a Duda recentemente foi fazer uma missão, e um dos lugares que ela foi junto com a galera da missão foi a Cracolândia. E a Duda disse para mim que muitos ali na Cracolândia eram desviados, conheceram a Cristo, conheceram a palavra, de alguma maneira desfrutaram da vida de Deus. 80%. Isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Nós temos um inimigo, amém? Nós temos um inimigo. E quando nós continuamos vivendo no pecado, o pecado sorrateiramente vai ganhando espaço na nossa vida. E o intuito dele é nos escravizar de novo. Na Cracolândia existem muitos escravos do pecado, pessoas que não vigiaram, pessoas que não tomaram cuidado, viveram uma vida leviana. Isso não tem nada a ver, isso é bobagem. Eu posso frequentar qualquer ambiente, eu posso ir para qualquer lugar, eu vou e eu não vou fazer nada, Felipe, você vai ver. E caíram uma vez, e caíram de novo. Um arrependimento nesse momento seria perfeito. Mas não se arrependeu. Não tem nada a ver. Isso aí não pega nada. E caiu de novo. E caiu de novo. E ao invés de lutar contra isso, ao invés de buscar em Deus a transformação, não. Deixou o pecado tomar espaço dentro do coração. E se colocaram de novo debaixo do jugo da escravidão. É por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Amém, meus queridos? Nós precisamos ser sóbrios, vigilantes. Nós precisamos fugir da aparência do mal. É bom que eu conheça as cobiças que existem no meu coração. Vocês lembram quando o pastor pregou sobre isso? Sobre a cobiça dentro do coração que gera o pecado. É bom que eu conheça as cobiças que existem dentro do meu coração. Qual é a minha fraqueza? Aonde que o meu calo aperta? Então eu preciso vigiar dobrado nessa área. Buscar em Deus. Oh, Espírito Santo, transforma o meu caráter, transforma o meu coração, tira de mim essa maldade, tira de mim isso que não presta. Eu caí, mas eu não quero mais cair. Quando nós fazemos isso, quem reina na nossa vida é o Pai que nos ama, é o Pai misericordioso, é o Pai bondoso, é o Pai que tem planos bons ao nosso respeito. Aí é Ele quem reina, é Ele quem governa, é Ele quem tem a última palavra sobre nós. E a palavra dele sobre nós é palavra de vida eterna. Oh Deus, como eu quero ser transformado pelo Espírito Santo. Amém, meus queridos? Agora, presta atenção, porque não acaba aí. Ainda existe mais uma consequência, e eu creio que essa seja a pior consequência.
para aqueles que continuam mergulhados no pecado. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, ou melhor, Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Hebreus 10, 26. Presta bastante atenção, esse texto é muito forte. E diz assim: se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. 27. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Esse é um texto muito forte, meus queridos. Se nós continuamos deliberadamente a pecar, a Bíblia diz que já não há sacrifício que seja verdadeiramente eficaz para cobrir os nossos pecados. Já não há mais. É como se nós estivéssemos crucificando Jesus novamente, e novamente, e novamente, e novamente. Porque com a nossa própria vida nós estamos dizendo que o sacrifício de Jesus naquela cruz não foi eficaz para nós. Ele se entregou, Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, Ele nos deu acesso ao Pai. Ele nos deu o direito de desfrutarmos da presença de Deus, nos achegarmos a Deus, como nós lemos em Romanos capítulo 5, Ele nos reconciliou com o Pai. E no Pai nós encontramos uma maneira de caminharmos em santidade. Mas quando nós não caminhamos assim, como nós falamos, o pecado passa a reinar sobre nós. O pecado nos coloca de novo debaixo do jugo da escravidão. E o final dessa história nós caímos da graça. Nós perdemos a salvação. Isso é triste, mas é a realidade de muita gente. Pessoas que provaram da bondade de Deus, conheceram o Senhor, se entregaram a Deus, se renderam, desejaram viver a vontade de Deus, se aproximaram do Senhor, de certa forma foram transformadas, mas não vigiaram, não abriram os olhos e deixaram que o pecado voltasse a reinar. Não houve arrependimento. Ao invés de se prostrarem diante do Senhor, clamarem por misericórdia, uma misericórdia que graças ao sacrifício de Jesus está disponível para nós, mas não se arrependeram, não buscaram o perdão de Deus, caíram da graça, perderam a salvação. É forte, mas é real. Nós estamos em guerra, e quem vacila na guerra morre. Quem vacila na guerra morre. Nós estamos em guerra. Amém, meus queridos? A nossa postura deve ser uma postura de quem está em guerra, de quem sabe que tem um inimigo e que não vai vacilar contra esse inimigo. Nós precisamos zelar pela nossa salvação e buscar essa transformação que vem do Senhor. Amém? Agora, como nós podemos, para terminar, o Ministério de Louvor pode subir, como nós podemos abandonar de vez o pecado, como nós podemos encontrar essa transformação,
como nós podemos definitivamente ser transformados por Deus. Romanos capítulo 6, versículo 13. Romanos 6, 13 diz assim: não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, faça o quê? Entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, não se entreguem mais ao pecado. Não entreguem mais seus corpos para o pecado, para fazer aquilo que é mal. Entreguem-se inteiramente a Deus. Entreguem-se inteiramente a Deus. Fábio, eu estou lutando contra o pecado. Fábio, eu estou tendo dificuldade de vencer. Eu tento, mas eu estou sempre tropeçando, eu estou sempre caindo. O que eu devo fazer? O apóstolo Paulo está respondendo: entreguem-se totalmente a Deus. Fábio, mas eu pequei, eu caí hoje. Entregue-se a Deus. Mas Deus não está irado? Meu querido, Deus está esperando uma palavra. Deus está esperando uma palavra sair da sua boca: perdão. Perdão. Pai, me perdoa. Fábio, Deus não está irado, Deus está esperando você se entregar totalmente e dizer: Pai, me perdoa. Mas nós temos a mania de pecar e nos afastar do Senhor. Isso é uma cilada do diabo contra nós. Isso é um engano. Se nós pecamos, nós precisamos imediatamente buscar em Deus o perdão, a restauração, a cura. Senhor, me perdoa. Me perdoa, eu não vou fugir da Tua presença. Eu quero me entregar totalmente. Continua fazendo a Tua obra na minha vida. Continua falando comigo. Eu ainda não estou perfeito, mas eu não vou me afastar do Senhor. Me perdoa, restaura a minha vida. Eu não quero mais cair. Pecou, corra para o Pai, meu querido. Não fuja dele. É na presença dele que você vai ser transformado. Não é em outro lugar. É na presença dele, ouvindo a voz dele, deixando ele tocar o seu coração. Pecou, corra para o Pai. Pecou, corra para o Pai. Pecou, permaneça no Pai. Meu Deus, me perdoa. Me perdoa. Eu não quero mais cair. Me perdoa. Me cobre com teu sangue. Me lava, me purifica. Eu reconheço que Jesus se entregou por mim. Eu reconheço que Jesus pagou naquela cruz o preço que eu deveria pagar. Eu reconheço que naquela cruz Jesus sofreu o castigo que era meu. Eu reconheço. Meu Deus, me perdoa. Meu Deus, eu me arrependo. Restaura a minha vida. Restaura a minha vida, fala comigo, me cobre com o seu sangue e me ajuda a não tropeçar de novo. Amém, meus queridos? Não fuja da presença do Pai.
Ele tem perdão para você. Ele tem perdão para você. Fábio, eu caí essa semana. Ele tem perdão para você. Fábio, eu caí ontem. Ele tem perdão para você. Fábio, eu caí hoje antes de vir para cá. Ele quer te perdoar. E para te perdoar, Ele entregou o seu único filho. Ele não poupou o seu único filho para poder te olhar com olhos de misericórdia. Encontre nele esses olhos. Encontre nele esses olhos. Se entregue inteiramente. Se entregue inteiramente. Ele te ama. Ele tem prazer em você. Ele quer estar juntinho de você. Ele quer estar tão perto, tão íntimo. Ele quer fazer uma obra no seu coração. E à medida que você se aproxima dele, à medida que você gasta tempo com ele, à medida que você conhece ele, você vai se tornando parecido com ele. Parecido com ele. E o caráter dele vai sendo gerado no seu coração. E áreas da sua vida onde você tinha problema, onde você tinha dificuldade, aonde você caía, aonde você tropeçava, você começa a vencer, porque você está perseverando na graça, porque você está permitindo que o Espírito Santo te transforme. Quantos querem isso? Se coloque de pé. Se coloque de pé, não se distraia, feche os teus olhos. Você deseja nessa noite encontrar a misericórdia de Deus, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se você reconhece nessa noite que precisa dessa misericórdia de Deus, não fique no seu lugar.